E hoje o DC Notícias Web recebe o superintendente do Catarata JL Shopping, Lindenor Cavalheiro, que vai falar dessa história. O shopping completa 13 anos aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Como é que foi apostar na cidade de Foz do Iguaçu, no crescimento, no desenvolvimento? O Grupo JL acreditou e investiu em Foz do Iguaçu, o primeiro shopping da cidade. Foi um grande desafio para nós. Nós chegamos aqui em 2007, era um prédio que estava parado, existia a previsão do shopping, estava muito tempo parado. Então nós tivemos um desafio justamente de transformar esse prédio, esse empreendimento, num shopping center que, além de atender necessidades do consumidor, a gente conseguisse ser inserido na comunidade e atender não só o morador, como o turista também. E um grande desafio era justamente a questão mercantil, Como não tinha shopping em Foz do Iguaçu, a gente tinha o desafio de você trabalhar hábitos, identificar comportamentos do consumidor, para que a gente pudesse trabalhar todo o nosso mix, todo o nosso serviço e atender esse consumidor. Então, de fato, foi um desafio, mas a população, a comunidade aceitou de uma forma bastante positiva o empreendimento. Nós conseguimos montar um time de lojistas bastante forte, bastante experientes. Então, a soma desses fatores, a soma de um investimento do empreendedor, a soma de a parceria com os lojistas e uma percepção de comportamento da comunidade, fez com que o shopping conseguisse ter um período de maturação abaixo do que normalmente os shoppings possuem. Então, o mercado respondeu de uma forma bastante positiva e foi muito gratificante ver a população frequentando o shopping, e aí se passaram 13 anos e nós estamos continuando toda a força para atender essa comunidade. Nos primeiros anos, na inauguração do shopping, houve alguns empreendimentos, mas aos poucos outros foram se inserindo também e acreditando na cidade de Foz do Iguaçu? Todo empreendimento, principalmente cidade interior, ele tem um processo de maturação, não só você criar um ambiente que seja vendedor, mas também você oferecer produtos aos clientes que estimulem ele vir ao empreendimento e consumir. Então, o primeiro momento, os primeiros anos são os anos mais difíceis. Isso depende muito também do time que você consegue montar. Então, quando você consegue trabalhar com um time muito positivo, de grandes empresários, experientes, que já têm vivência do varejo, então tudo isso facilita. E nós somos bastante felizes com o time que nós temos lojistas, e vários lojistas, a maioria dos lojistas nossos estão conosco desde o início do empreendimento. E, de fato, quando você consegue atender a necessidade do consumidor, esse processo, esse período de maturação, ele tende a ser menor. E esse crescimento vai continuar após esses 13 anos, agora com novos empreendimentos também apostando no shopping? Sim, nós temos um projeto de expansão do shopping. O shopping ele é uma instituição dinâmica, ele não é estático, ele acompanha muito mais o comportamento do consumidor. Para você ter uma ideia, clientes que começaram conosco quando tinha lá seus 15 anos, a sua adolescência, hoje já está aí com 28 anos, provavelmente casado, com filhos. Então, ele vivenciou toda a sua adolescência dentro do shopping e as necessidades vão se alterando. E o shopping funciona da mesma forma. Nós temos que estar focados, trabalhando muito na necessidade do consumidor. Então, diante disso, a gente fez um planejamento de expansão do shopping. Então, nós vamos estar aumentando o empreendimento e aí praticamente 40% da área construída hoje. E nós temos algumas marcas, alguns segmentos que estão vindo para o shopping, justamente com esse objetivo de atender essa necessidade do consumidor local. Para você ter ideia, nós teremos o primeiro duty free, com essa movimentação de lojas francas. Então, nós teremos a primeira loja franca em shopping center a nível Brasil, que estará em nosso shopping.
nós temos restaurantes que nós estamos trazendo, que são restaurantes que a gente chama de casual dining, que é na área gourmet, ampliações de outras lojas, como o mercado, como o próprio cinema, a própria lojas Renner também, a própria Smart Fit. Enfim, a gente tem um projeto bastante focado nessa necessidade do consumidor. Também trabalharemos para que o dia a dia do nosso usuário ele fique mais confortável, né? Então, terão mais elevadores, terão escadas rolantes que darão acesso da praça de alimentação aos estacionamentos, que a gente chama aqui de G2 e G3. Então, tudo com o objetivo de gerar um conforto maior para esse consumidor, né? Que a sua compra seja mais agradável possível, né? E que a gente consiga, de fato, atender a necessidade. E, às vezes, quando a gente fala em necessidade, a gente não está falando só necessidade mercantil, né? De você entregar um produto, de você entregar um serviço. Nós temos também como característica atender uma necessidade social, porque o shopping por si só, né, ele passa a ser um equipamento social, onde as pessoas às vezes vêm para o shopping para se distrair, para fazer o seu lazer, para tomar um café, para fazer uma reunião de negócio. Então ele tem essa característica e pelo fato da nossa cidade ela ter uma temperatura bastante alta, o shopping passa a ser um porto seguro, onde as pessoas possam vir e sentir de uma forma muito mais agradável. Superintendente, nessa expansão, a gente percebe um otimismo, mesmo durante essa pandemia, as empresas querendo e acreditando no crescimento e desenvolvimento aqui de Foz do Iguaçu? A pandemia, ninguém esperava, né? É um problema que veio para mexer com ou acelerar alguns hábitos, né? Algumas tendências. E o shopping também não é diferente, a gente também sentiu esse momento, mas a gente defende que nós temos que estar sempre criando soluções, né, buscando alternativas, porque o mercado ele se altera, ele tem seus altos e baixos, mas as necessidades do consumidor elas não param, né? Quer seja necessidade de entretenimento, quer seja necessidade de compra, a necessidade de serviço. O shopping tem um setor de serviço muito forte, né? Nós temos cabeleireiro, que é o salão de beleza, nós temos banco, nós temos mercado, nós temos lotérica, nós temos câmbio. Então, tudo isso independe, né, da situação, o cliente passa a ser atendido. E o shopping ele gera uma facilidade para o consumidor. Então, qualquer momento, quer seja momento de crise ou momento numa situação normal. E os empreendedores, né, estão apostando, a gente já vem trabalhando esse projeto há bastante tempo, e então a gente acha que o momento já da gente iniciar, provavelmente aí início do ano a gente já está iniciando as obras do shopping. Mais lazer para a comunidade, como o senhor mesmo falou, é um espaço de lazer, é um espaço que as pessoas procuram para se divertir, para levar a família, para se entreter. Com essa expansão, você já tem a expectativa de quantos empregos esses novos empreendimentos vão possibilitar? Nós temos hoje o shopping, e às vezes a gente né, quem olha e não conhece, quem não vivencia o shopping, às vezes não tem esses números. Mas hoje a gente gera, o shopping são 1.700 empregos diretos, ou seja, 1.700 famílias que dependem do empreendimento atualmente. E nós temos a previsão de mais 20 lojas, né, com a expansão do shopping. E geralmente depende do segmento. Se você pegar uma loja, por exemplo, de alimentação, ela normalmente tem uma capacidade de geração de emprego muito maior que uma loja de confecção, por exemplo. Mas estima-se aí que nós estaríamos gerando aproximadamente mais de 300 empregos diretos com a expansão do shopping. Porque nós teríamos restaurantes, que são restaurantes, geralmente ele tem uma capacidade de mão de obra maior, né? E nós temos as lojas âncoras também que nós estamos negociando. Então,
aproximadamente, aí, direto, são mais de 300 empregos. O shopping já voltou ao seu horário normal? Nós voltamos, exceto a praça de alimentação. A praça, nós, antes da pandemia, nós trabalhávamos das 11 até as 23 horas. Atualmente, nós estamos mantendo das 11 horas da manhã até as 22 horas. Provavelmente, final de semana, a gente trabalhará até as 23. A gente está conversando isso com os lojistas para a gente poder estar definindo. Justamente nesse período são feriados sazonais, onde a gente tem um fluxo maior. As demais lojas, todas estão em horário normal, das 10 da manhã até as 22 da noite. Que bacana. Superintendente Lindenor Cavalheiro, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web. E, em nome de toda a equipe, em nome da família Prado, do professor Fábio, da professora Rosicler, doutora Cir, nós gostaríamos de parabenizar o Catarata JL Shopping por essa história de sucesso e todo o grupo e desejar muito, muito sucesso. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar compartilhando um pouco do nosso empreendimento. Sem dúvida, os Prados são um grande parceiro, um grande cliente nosso aqui também, né? E, de fato, nós temos aqui um trabalho contínuo e árduo para atender todas as necessidades possíveis. Mas, de qualquer forma, agradecemos aí, né, essa oportunidade de estar apresentando para vocês um pouco do shopping.